foi um primeiro aprendizado do dia. O segundo, que me deixou muito feliz, foi ver as iniciativas que vocês já estão tomando para lidar com os problemas brasileiros. E é uma das coisas que eu acho mais importantes. Nós, no Brasil, em geral, temos o mau hábito de apontar tudo o que está errado, mas não fazermos o que está... Tem muita coisa que não está nas nossas mãos, mas tem muita que está. E muita gente não faz o que tem que fazer para mudar essa situação. Fico muito feliz de saber que esse não é o caso do que está acontecendo aqui no Sintec. Vocês estão encarando esses desafios e ajudando a ser parte da solução, que é o que eu acho que todos nós temos que ser. Temos que cobrar, sim, dos agentes públicos fazerem a parte deles. De forma alguma, o que eu quero dizer é deixar isso de lado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Parabéns, fico muito feliz. Bom, gente, é um tremendo prazer estar aqui, e o que eu pretendo colocar em perspectiva é o seguinte. A boa notícia, mesmo com toda a crise econômica, que, como eu vou mostrar para vocês, nos últimos anos foi a pior crise econômica da história brasileira, o setor de seguros continuou crescendo ao longo dos últimos anos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nada é uma ilha. O setor de seguros continua crescendo, mas crescendo cada vez menos ao longo dos últimos anos. Em outras palavras, vocês foram afetados, talvez menos do que alguns outros setores, mas foram, e foram bastante afetados. Aliás, eu não preciso dizer isso para vocês, vocês sabem disso melhor do que eu. O que eu quero explicar é, primeiro, por que a economia brasileira foi tão mal e com impacto negativo em vocês. Em segundo lugar, por que eu estou convencido que, sim, o buraco foi fundo, mas o fundo no buraco já ficou para trás. Terceiro, o que precisa acontecer para que o Brasil volte a crescer? E quarto, qual é a probabilidade disso acontecer? Para falar desses dois últimos pontos, eu vou ter que passar no cenário político. O Augusto chegou aqui e comentou num ponto importante, a questão de ser apartidário. Meu foco é economia, meu foco não é política. A única razão é que, neste momento, eu não consigo falar de economia sem passar pela questão eleitoral. Portanto, vou passar por ela, mas deixando bem claro que eu não estou aqui para recomendar voto em absolutamente ninguém, até porque eu só vou tratar de um aspecto. Há vários aspectos que a gente deve levar em consideração na hora de votar em alguém. Eu só vou tratar de um, que é a economia. Tem um monte de outras coisas. Dito isso, o que eu fiz foi o seguinte: eu trouxe meu avatar marciano para a Terra e ele desceu logo em Brasília. Rapidamente, ele aprendeu que o que tem, a palavra que definiu o Brasil nos últimos anos é crise, ou talvez eu deveria usá-la no plural. Moral, política, econômica e tantas outras que a gente andou vivendo. O segundo aprendizado que ele teve foi uma surpresa. Ele descobriu o seguinte: até a virada no milênio, de cada 3 dólares que crescia a economia mundial, e por consequência, de cada 3 dólares oportunidades de negócio em todos os setores, incluindo seguros, 2 deles eram gerados nos países ricos, e um só, em média, vinha dos outros 156 países emergentes. O que o surpreendeu foi o que ele descobriu na sequência. Depois da virada no milênio, isso se inverteu. E para ser mais específico, de cada 4 dólares do crescimento de negócios em todos os setores, 3 foram gerados em países emergentes, incluindo prêmios do setor seguros. Em outras palavras, se vocês forem pegar as grandes seguradoras e for olhar o crescimento de 2001 para cá, dos prêmios que tiveram, o que vocês vão descobrir é que Brasil, China, Índia, Rússia e outros emergentes menores somados tiveram um crescimento 3 vezes maior do que Estados Unidos, Europa e Japão somados. Nunca antes na história desse planeta isso tinha acontecido. Isso significa que a oportunidade de negócios aqui foi, que eu vou mostrar para vocês depois, continuará a ser muito maior do que lá fora. Só que antes tem um detalhe importante. Ricardo, mas como é que isso é possível? Esse papo de país emergente foi falado faz 5, 6, 7 anos. Depois acabou. Aqui no Brasil a gente nunca mais ouviu falar nisso. Se vocês olharem o finalzinho ali, o que vocês vão ver é que nos últimos 3, 4 anos não mudou nada no mundo. Mas por que a gente não ouviu falar mais nada sobre o país emergente? Porque a festa dos países emergentes continuou, mas o Brasil ficou de fora da festa. E ele ficou de fora da festa por por várias razões. Mas a primeira razão, já que eu estou em Minas, eu preciso aproveitar e parafrasear um poeta mineiro, Drummond. Porque no meio do caminho tinha uma Dilma no meio do caminho. O que isso aqui significa
é que, eu vou mostrar para vocês, o Brasil viveu uma crise que não foi vivida pelos outros países, mas ela não veio sozinha. Junto com ela veio um Joesley, tinha também um Joesley no meio do caminho. Onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte: o que a gente teve foi o maior escândalo de corrupção da história, não do Brasil, mas do mundo. 1983 políticos envolvidos. O problema foi, o governo Dilma gerou um caos econômico. A solução do caos econômico exigia a aprovação de várias reformas que tinham que ser aprovadas pelo Congresso. E isso tinha que acontecer em meio ao maior caos político da história brasileira, que envolvia 2 ex-presidentes, o atual e aquele que um dia achou que ia ser o próximo, mas vai ter que sair para deputado. Pois muito bem, meu ponto com essa história toda é só que o tamanho do buraco dos anos Dilma fica claro aqui. Aqui é o crescimento médio de todos os países da América Latina ao longo dos anos em que ela foi presidente do Brasil. Para quem está procurando, o Brasil está ali, ó, do ladinho da Venezuela. O resumo da ópera é o seguinte: o Brasil não foi o país de pior desempenho econômico nas Américas enquanto a Dilma era presidente. Só porque existem os bolivarianos. Foi muito chato a gente ter sido eliminado da Copa pela Bélgica. Eu fiquei bem chateado, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. Agora, chateado mesmo eu fico quando eu vejo o Brasil tomando goleada econômica de superpotências como Guatemala, Haiti e Honduras. E foi exatamente o que aconteceu. Para deixar mais claro o tamanho do buraco e quão particular aquilo foi do governo Dilma, eu vou comparar agora o desempenho da economia brasileira ao longo do governo dela com o governo que veio antes. É o mesmo partido, não tem conotação política nenhuma. E o que veio depois? Foi eleito junto com ela. Pois muito bem. Como ela ficou 5 anos e meio, eu quero ser justo com ela, eu vou comparar com o período imediatamente anterior, 5 anos, do governo Lula. Em branco estão as expectativas que os economistas tinham no dia 31 de dezembro para quanto a economia cresceria no ano seguinte. Só que isso é de uma sondagem chamada Relatório Focus, feita pelo Banco Central com mais de 100 economistas. Em verde, quanto o Brasil efetivamente cresceu. Aqui nós encontramos uma exceção e 2 tendências. Exceção? 2009. Em 2009 as expectativas caem. E a realidade foi bem pior que a expectativa. A gente esperou marolinha, tomou tsunami. Mas o Lula estava certo num ponto. Ele dizia o seguinte: aquilo foi causado por uma crise internacional. Foi mesmo. Se a gente excluir o ano que o Brasil foi muito mal por conta da crise internacional, a gente via 2 tendências. A primeira tendência, as expectativas estavam subindo, ano após ano. A segunda explica a primeira. Por que as expectativas subiam? Porque as surpresas eram sempre positivas. Se vocês notarem, em todos os anos a economia cresceu mais do que os economistas achavam. Então começa, por exemplo, em 2005 eles estavam projetando que em 2006 o Brasil ia crescer 3,5%. Cresceu 4%. Sobe a expectativa para o ano seguinte. Cresceu mais de novo? Sobe outra vez. Cresceu mais de novo? Cristo Redentor vira foguete. Capa da Economist. A gente está de novo na capa da Economist essa semana, mas é menos positiva a matéria, vamos dizer assim. Só vai dar Brasil, não tem para ninguém. Dilma tomou posse. E o que nós temos é o reverso da medalha. O que nós temos aqui é que ano sim, ano também as expectativas caíram, mas o mais grave é que não apenas elas caíram, mas foram frustradas. Em outras palavras, nós tivemos aqui, ao longo desse período de 10 anos, um ciclo econômico completo. O que é isso? O ciclo econômico tem 2 fases. Tem uma fase ascendente, mas como toda adolescente acaba descobrindo um dia, nada sobe para sempre. Seguido de uma fase descendente. A boa notícia é que nada cai para sempre também. Isso volta a subir. Mas por hora, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte. Na fase ascendente, se vocês notarem, normalmente acontece algo interessante. Não é só que vai melhorando, é que melhora mais do que as pessoas imaginam. Isso não aconteceu só dessa vez e nem acontece só no Brasil. Eu estudei 180 países, dados desde 1900, e funciona assim em todo o país. Quando a gente está na fase ascendente do ciclo, as pessoas, no começo elas não acreditam muito, e aí vai melhorando, aí sobe um pouquinho. Aí elas estão sempre correndo atrás. E na fase descendente, a mesma coisa. Não é só que piora, piora mais do que as pessoas imaginam. O importante é o que aconteceu em 2016. Um milagre. Os economistas acertaram a projeção na mosca.
Mas isso só aconteceu porque aconteceu uma coisa ainda mais rara, chamada impeachment. A Dilma só estava lá em 2016, na primeira metade do ano, e o crescimento do Brasil foi pior do que a expectativa que os economistas tinham. Na segunda metade não estava, por mera coincidência, deu na mosca. O importante foi o ponto de inflexão. Ali começa uma nova fase, um novo ciclo econômico pela fase ascendente. Mas peraí, como assim? O ano passado o Ricardo está falando que foi bom? Claro que não. Agora, a expectativa o ano passado era que o Brasil ia crescer 0,4%. O Brasil cresceu 1%. Na fase ascendente, as surpresas são para melhor do que as pessoas imaginam normalmente. Mas espera aí, 1% é pouco, Ricardo. Claro que é, mas espera aí. Como é que foi o ano passado? Ele começa em janeiro com a delação do fim do mundo do Marcelo Odebrecht. Em maio, reprise do fim do mundo com o Joesley. Na sequência, o terceiro fim do mundo com o Gedel. Com 3 fins do mundo no mesmo ano, o Brasil cresceu 2,5 vezes a projeção dos economistas. Que é exatamente o que acontece nessa hora. Ninguém acredita, mas vai melhor do que as pessoas imaginam. Salvo 4 situações. Pelo menos é isso que os últimos 118 anos e 180 países ensinaram. Quando, ainda na fase ascendente, o país vai pior do que as pessoas imaginam. Tem que acontecer uma de 4 coisas. A primeira coisa que pode acontecer se chama guerra. A segunda se chama guerra civil. A terceira, uma grave crise financeira global. Que, aliás, foi a que aconteceu aqui em 2009. E a quarta, você tem que ter uma mega crise política, com uma mega guinada de política econômica. Sublinha mega, porque assim, Gedel, mais Marcelo Odebrecht, mais Joesley, não é o suficiente, como vocês viram. Agora, a gente pode ter isso. A gente tem um negócio no meio do caminho chamado eleições. A gente é capaz de eleger alguém capaz de jogar o Brasil no fundo do poço. Está comprovado, é possível que a gente consiga fazer isso. Mas não é fácil. Eu chego nisso com calma. Por hora, eu queria dizer o seguinte. Como é que funciona um ciclo econômico? Como eu dizia, ele tem 2 fases. Ele atinge um pico e aí começa a cair. Mas como eu dizia, nada cai para sempre. Se acha um fundo do poço. E aí vem a fase de expansão. Só que ela se subdivide em 2 fases. Na primeira fase, as coisas vão melhorando, mas ninguém acredita. Ninguém acredita porque as coisas estão melhorando, mas estão péssimas. Quando as pessoas vão ficar otimistas? Aqui em cima. Quando a gente já... Porque tudo isso é só para recuperar onde a gente já estava. A gente já foi mais rico do que está hoje. Quem está satisfeito? Ninguém. O que muda é quando chega aqui. Quando chega aqui está todo mundo otimista. Só tem um problema. As pessoas estão otimistas quando a gente está prestes a entrar na próxima virada para baixo. A grande oportunidade está aqui. Por que está todo mundo pessimista e ninguém acredita? Por uma razão muito simples. Isso aqui só acontece depois que despencou, o desemprego está enorme, a situação está ruim mesmo. E dessa vez está pior do que em qualquer outro ciclo econômico, porque no último ciclo o Brasil teve a maior queda do PIB da história brasileira. O PIB brasileiro caiu do pico ao vale 10%, coisa que nunca tinha acontecido. O resultado disso daqui, nunca em 118 anos de história, vou mostrar isso para vocês depois. Só que tem um detalhe, faz 7 trimestres que todo trimestre o PIB cresce. Com Marcelo Odebrecht, com Joesley, com greve dos caminhoneiros, cresce muito? Não, está crescendo pouquíssimo. Mas faz a sensação das pessoas, você anda na rua, todo mundo fala, faz 7 trimestres que o Brasil está crescendo, não é isso? Imagina, isso aqui está no fundo do poço, não vai sair nunca, está cada vez pior. É exatamente o que acontece nessa fase. O Brasil cresce e ninguém acredita. A oportunidade está exatamente aqui, porque está todo mundo retraído. Mas vamos um pouco mais em frente. No meio do caminho tinha uma greve dos caminhoneiros. Tinha uma greve dos caminhoneiros no meio do caminho. Ela parou o país e roubou 1 ponto percentual do crescimento esse ano. Lembra que eu falei que tem 4 coisas que fazem o PIB crescer menos? O Brasil teve uma versão nova. Não chega a ser uma guerra civil, mas o efeito é parecido. O país estava travado. Pois muito bem, ela não veio sozinha. Ela veio junto com um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e também um aumento, somado a isso, aumento de taxa de juros mais guerra comercial, é o último fator. Peraí, deixa eu explicar um pouquinho antes o que significa aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Significa que dinheiro do resto do mundo inteiro fala, se eu vou ganhar mais lá, por que eu vou deixar aqui? O dinheiro vai para lá. Só tem uma coisa, como é que você pode investir nos Estados Unidos? Qual é a moeda que você precisa comprar para fazer isso? Dólar. O dólar sobe. No Brasil ele sobe mais. Por que ele sobe mais?
Por uma razão muito simples. Aqui tem um componente adicional de incerteza. Quando você é incerteza, como é que você se defende? Compra seguro. Qual é o seguro financeiro contra essa incerteza toda que está aqui? Se chama dólar. Procura do dólar, vai lá em cima, o dólar vai de 3 para 4,20, sobe 40%. Só quando o dólar sobe 40%, acontece uma segunda coisa. Todo produto importado ficou 40% mais caro. Se ele é um componente do produto feito no Brasil, ficou mais caro fazer o produto no Brasil. Se ele compete com o produto brasileiro, peraí, eu faço passador de slides. Se eu descobrir que o passador de slides que está vindo de fora vai chegar a 40% mais caro, vocês acham que eu vou aproveitar e subir o preço do meu passador de slides ou eu não gosto de ganhar dinheiro? A inflação no Brasil que estava fazendo assim, volta. Quando ela volta, a taxa de juros Selic, a básica, que vinha caindo, para de cair. Para completar, tem incerteza. Quando tem incerteza, os bancos falam, eu vou emprestar dinheiro agora para receber depois, eu não sei quem vai ganhar, não sei como é que está o Brasil, não sei se esse cara vai ter emprego. Eu não, seguro o crédito. Tudo isso dá mais uma brecada na economia brasileira. Os efeitos, já coloco daqui a pouco. Por hora, eu queria falar da grande questão de incerteza do momento. Falar do nosso baralho eleitoral. Voltando. Não estou aqui para recomendar voto em ninguém, só vou tratar do impacto econômico e mesmo isso de uma forma bastante simplificada. O que significa isso? Eu dividi o baralho em 2 grupos de cartas. Nas cartas pretas estão aqueles que não vão mexer radicalmente na política econômica. Nas cartas vermelhas estão aqueles que talvez, sublinha talvez, possam vir a mexer muito. Por que eu estou colocando nesse aspecto? Pelo seguinte, gente, a economia funciona como um transatlântico. Só que a economia tem 2 direções, é para cima ou para baixo. Quando ela está indo para baixo para fazer virar e fazer ir para cima, não é fácil. Só quando ela está indo para cima para fazer virar e ir para baixo, também não é. São os 7 trimestres de crescimento, com Joesley, com greve dos caminhoneiros, com tudo que aconteceu e o PIB crescendo todo santo trimestre. Dá para fazer isso virar? Dá, claro que dá, mas tem que caprichar. E aí chega no meu ponto. Quando eu falava que os das cartas vermelhas podem vir a mexer muito, a palavra importante é podem. Se a gente for lá atrás, em 2002, quando o Lula foi eleito, o medo era exatamente esse. O Lula vai colocar fogo no circo. Portanto, agora o que vai acontecer, primeira coisa que ele faz, chama para o dólar vai a 4,20, que cria pressão para ele fazer o que tinha que fazer certo, e ele faz. O que ele faz? Eu não vou mexer na economia. O que eu faço? Eu trago para o presidente do Banco Central um banqueiro, que aliás dessa vez agora é candidato a presidente, mas enfim, recém-eleito pelo PSDB, inimigo mortal do PT. Tudo que o Lula sempre falou contra foi a primeira coisa que ele fez. Para quê? Para deixar claro que a linha de política econômica não ia mudar. Por quê? Porque com isso o Brasil crescia. E é claro que o Brasil tinha que crescer. Afinal de contas, como é que você saqueava o país se o país estivesse lá no chão? Não dava, não fazia o menor sentido. O que me traz o seguinte ponto. Será que pode acontecer de novo a mesma coisa dessa vez? Pode, por que não? Só que tem mais um, no caso do Haddad, pode acontecer igualzinho. Mas eu não sei, na dúvida, deixei ele lá. E a Marina, por que ela está lá? O que ela defende hoje de política econômica faz todo sentido do mundo, não tenho preocupação nenhuma. Aliás, na última eleição já fazia. Mas nos 30 anos antes de política dela, o que ela defendia era o contrário. Na dúvida, deixei ela lá. Até acho que a mudança é verdadeira, mas deixei ela lá na dúvida. O Bolsonaro, a história é parecida. A linha de política econômica defendida pelo Paulo Guedes faz todo sentido. A preocupação que eu tenho aqui são 2, uma é a mesma que até agora. O Bolsonaro está há 28 anos no Congresso. Durante 27, ele defendeu o seguinte: a gente precisa de um Estado forte, intervencionista, nacionalista, que faz. Agora, o Paulo Guedes, que é o cara de economia dele, defende exatamente o inverso, o contrário. E aí, a mudança é para valer? Na dúvida. Eu até acho que é. Mas na dúvida, deixei ele lá. Tem uma segunda, que é a capacidade de implementação. Porque ali, o que atrai no Bolsonaro? O cara fala duro, fala grosso contra o Congresso, blá, blá, blá. Só tem um problema. Quem vai ter que aprovar as reformas que ele vai ter que fazer é esse Congresso. Será que a implementação anda? Mas enfim. O Ciro é um caso diferente. O Ciro, ao contrário dos 3 casos que eu falei, que o cara muito tempo falou uma coisa, de repente faz outra, que é o contrário. O Ciro não. O Ciro é coerente. O que ele falou a vida inteira é a mesma coisa e não faz sentido nenhum.
Aliás, eu tenho uma dica para todos aqui, essa é importante, sendo sério. A dica é a seguinte, vocês devem ter ouvido falar da proposta do Ciro, que é basicamente o seguinte: a gente pega a dívida de todo mundo, a gente nacionaliza, então a dívida que é sua, que é minha, não precisa pagar mais, agora é nossa. E como é nossa, é do governo federal, o governo federal tem uma capacidade de pagamento muito maior do que os indivíduos, a taxa de juros cai, o que obviamente é um incentivo fantástico que está sendo dado, né? Então eu tenho duas dicas. A primeira, se pintar alguma chance que o Ciro vai ganhar, você se endivida até o pescoço e não paga mais nada. A segunda é séria. A segunda é o seguinte: os bancos, quem empresta dinheiro, eles não são idiotas. Eles sabem exatamente do que eu acabei de falar. O que vocês acham que vai acontecer com oferta de financiamento se tiver uma chance do Ciro ganhar? Acabou! O que significa o seguinte: se vocês precisam financiar alguma coisa nos próximos meses e acham que o Ciro tem alguma chance de ganhar a eleição, amanhã é um bom dia para vocês fazerem esse financiamento. Feita a dica, vamos seguir em frente. O que importa é o que as pesquisas estão mostrando hoje. A princípio, só uma parte, tá? Se a gente for pegar as últimas 7 eleições no Brasil, em 5 a 2 semanas das eleições, os dois caras que estavam na frente foram os dois que chegaram no segundo turno. Em 2, incluindo a última, não foram. Nesse exato momento onde nós estamos, na última eleição, o que a gente tinha é o seguinte: a Marina da Silva era líder nas pesquisas eleitorais, com 33% das intenções de voto. Em segundo era a Dilma, com 32%. O Aécio estava 18 pontos percentuais atrás da Marina. Só que 2 semanas depois, o Aécio teve 12 pontos percentuais a mais do que a Marina, e a Marina, que era a primeira, sequer foi ao segundo turno. Então é só para dizer o seguinte: eu sei lá se vai virar de novo, não tenho a menor ideia, estou só dizendo que, olhando hoje, dá uma impressão que já está definido. Talvez, eu não sei. Mas o fato é que os dois candidatos que estão na frente, a impressão que eu tenho é que tem uma reação de mercado bastante diferente. A do Haddad vai estressar, e vai estressar muito. O que eu acho que tem uma chance grande de levá-lo a ter uma linha de política econômica menos caótica do que o que as pessoas estão temendo. E 1000 outras razões para se preocupar. De novo, eu só estou falando de economia. Agora, no caso do Bolsonaro é o inverso. Vai ter um rally de alívio de, meu Deus, o dólar despenca. Questão é, sustenta depois? Vai conseguir andar as reformas no Congresso? O tempo dirá. O ponto é, num caso ou no outro, o que eu vejo é que se a política econômica não mudar, e vale para qualquer outro candidato que estava lá, tá? Mas se a política econômica não mudar substancialmente, o que nós vamos ter é o seguinte: basicamente é mais do mesmo. O que a gente vai ter é confiança, quando é grande, ela leva as pessoas a gastarem. Em outras palavras, o consumidor fala: pô, daqui a 6 meses eu vou estar com mais dinheiro, ganhando mais do que eu ganho hoje. Ele vai às compras. Agora, ao contrário, aqui eu estou sozinho nesse palco, mas é o seguinte: antes de mim tinham 4 caras aqui, só foram os 4 mandados embora. Hoje eu estou perguntando se eu sou o próximo. Obviamente, saindo daqui, eu saio daqui, compro um carro e uma casa nova, não é isso? É óbvio que não. Se eu estou com medo de perder o emprego, eu não vou gastar. Na hora que eu não comprei o casa e o carro, o que vai acontecer é que na mesma hora, primeiro, o corretor perde emprego, o operário das 2 fábricas perde emprego, e esses caras estavam prestes a ir ao supermercado para comprar mais alguma coisa, não vão. Quando eles não compram, o caixa perde emprego, por sua vez ia comprar uma televisão, que não compra, o vendedor da loja lá perde emprego, e por aí vai. Confiança para cima, economia para cima. Confiança para baixo, economia para baixo. Daqui para frente eu divido todos os meus gráficos em 3 fases, que vai ficar fácil entender o que está acontecendo na economia. Antes da Dilma, durante a Dilma, depois da Dilma. Antes da Dilma, a confiança era mais alta da história brasileira. A Dilma tomou posse, entregou o Brasil com a confiança mais baixa da história brasileira. Quando a confiança para de cair e volta a subir? Dezembro de 2015. Por que dezembro de 2015? Porque em dezembro de 2015 aconteceu algo importante. Mais especificamente no dia 3, um sujeito chamado Eduardo Cunha deu entrada ao processo de impeachment. A expectativa do impeachment faz com que a confiança primeiro pare de cair, a aprovação faz ele subir,
Aí várias crises do governo Temer faz andar de lado, passa a reforma trabalhista, vai lá para cima, crise mais recente de greve dos caminhoneiros, volta a andar de lado. Aliás, só uma parte, tá? Um país que precisa do Eduardo Cunha para retomar a confiança, eu vou te contar. Feito a parte, o que acontece quando nós temos um processo de alta da confiança? As expectativas de crescimento vão subindo, sai daquele mesmo relatório Focus. E quando a expectativa de crescimento cresce, os empresários investem mais. Porque ele fala, pô, a minha fábrica não vai ter o suficiente para vender para todo mundo, fábrica nova. Na hora que ele faz a fábrica nova, ele contratou mais 100 operários que estavam desempregados, que agora tem dinheiro para gastar no supermercado. O supermercado gastou mais, ele, por sua vez, começa a contratar mais gente, que por sua vez passa a ter dinheiro para gastar na loja de televisão. Esse cara vai lá e compra um carro, e por aí vai. E todos eles compram seguros, é óbvio. O que tem de importante, mais uma vez, vai tudo muito bem até maio do ano passado. O que acontece em maio? Em maio, sobe aqui no palco a dupla Joesley e Wesley. Começa a música. Essas músicas normalmente acabam mal, dor de cotovelo desgraçada. Expectativa, peraí, agora, vai parar tudo, reforma para, não acontece mais nada. Começa a cair expectativa de crescimento. No meio do caminho, passa a reforma trabalhista. Opa! 2 anos depois, a expectativa de crescimento no Brasil tinha dobrado. Com tudo isso que aconteceu. Só que aí veio mais do que a economia aguentava. Greve dos caminhoneiros, guerra comercial nos Estados Unidos, alta de juros, incerteza eleitoral, e aí, tibum, a gente devolve em 3 meses o que levou 2 anos para subir. E aí vem a grande questão, a incerteza eleitoral vai passar. De uma forma ou de outra, ela vai ficar para trás. A gente não sabe quem vai ganhar por enquanto, mas alguém vai ganhar a eleição e vai ter que tocar a vida. Isso aqui vai ser resolvido de alguma maneira. E aí vem a questão, empregos. O que a gente teve aqui é o seguinte, crescimento de emprego antes da Dilma tomar posse, mais alto da história do Brasil. Ela tomou posse. Entregou o Brasil com o maior número de demissões da história do Brasil. Quando para de aumentar o número de demissões, quando começa a dar um impeachment em dezembro. Dezembro é o ponto de inflexão de todas as curvas econômicas brasileiras, dezembro de 2015. O problema é, nos últimos meses, vocês viram que isso aqui dá uma embicada. Isso aqui é uma inversão de tendência ou é simplesmente um soluço, como tantos outros que a gente já teve? É a eleição, basicamente, que vai definir isso aqui. Câmbio. O que vocês estão vendo aqui é o câmbio real, ou seja, o câmbio ajustado pela inflação nos últimos 38 anos. E o que sai aqui é o seguinte, o que nós temos é que o real fica mais forte quando a confiança no Brasil aumenta. Por que isso acontece? Porque a economia brasileira é fechada comercialmente, importação e exportação é pequeno em relação à economia brasileira, mas ela é aberta em fluxo de capital. Então, quando as pessoas acreditam no Brasil, entra dólar para investir aqui. Quando as pessoas estão com medo do Brasil, sai dólar. Quando entra dólar, aumenta a oferta do dólar. E o dólar é um produto como outro qualquer. O preço dele é determinado por oferta e demanda. Quando a oferta fica grande, o preço cai. Quando a procura é grande, o preço sobe. O resultado é o seguinte. Bate aquele 4,20 de outubro de 2002 da eleição do Lula, é quase 6 em valores de hoje. Aí vem caindo, com a crise internacional sobe, mas enfim, ele caiu de valores da época 4,20 para 1,5 em valores ajustados pela inflação de 5,90 para 2,40. Aí, em 1º de janeiro de 2011, a Dilma toma posse. O dólar vai para 4,20. O impeachment anda, o dólar vai para 3. Vem a greve dos caminhoneiros, incerteza eleitoral, alta de juros dos Estados Unidos, o dólar volta para 4,20. O ponto dessa história toda aqui é o seguinte, dólar para cima, como é o que acontece aqui, encarece produto importado e aumenta a inflação. A inflação vai de 4,5 para 11. O dólar aqui está em 4,20, cai para 3, a inflação cai para 2. Desde então o dólar volta para 4,20, inflação perto dos 4,5, que é a meta. Quando a inflação está perto da meta de inflação, a taxa de juros anda de lado. Mas na semana passada, o Banco Central já falou que pode vir a ter que subir a taxa de juros até o final do ano. Por que o Banco Central teria que subir a taxa de juros se a demanda no Brasil está tão fraca, se o desemprego está tão grande? Se o dólar for para 5 ou para 6, que dependendo de quem ganhar a eleição pode acontecer, aí a inflação vai pressionar e os juros vão subir aqui. E se isso acontecer, a economia vai dar uma embicada para baixo, pelo menos inicialmente, e pode ser significativa. O que acontece depois
Depende de quem tiver no governo e como vai responder a isso. Se, por outro lado, o dólar não subir ou até cair, a gente tem espaço para inflação tranquila, o crédito provavelmente, se diminuir a incerteza, o crédito volta e com ele consumo e investimento, que, diga-se de passagem, por que o Brasil surpreendeu e cresceu mais do que as pessoas imaginavam entre 2004 e 2010? Naquele período a Selic, a taxa básica de juros, caiu de 15 para 7. O crédito cresceu e o Brasil também. Peraí, dessa vez a Selic caiu de 15 para 6,5. O que eu estou dizendo é o seguinte, se não tiver ou uma crise internacional ou uma crise política do ponto de vista com a guinada de política econômica, vai acontecer outra vez. Ricardo, mas você esqueceu um detalhe, o Brasil dessa vez está muito endividado, o brasileiro está com dívida até o pescoço, só que é mentira, não está. Isso é o que a gente lê no jornal, só que tem um erro, um engano importante. As pessoas acham que o brasileiro está muito endividado, quando na realidade o brasileiro não está. O brasileiro deve 1,25 avos do que deve o americano, em média. Mas alguém vai falar, pô, o americano ganha mais, ganha 5 vezes mais, deve 25 vezes mais. Sabe qual é a diferença? O brasileiro deve pouco e paga muito de prestação todo mês. Por quê? Por duas razões. Primeira, juros muito mais altos aqui. Só que se eu estou falando que os juros ficam no nível mais baixo da história, esse processo muda. Segundo, prazo de financiamento. Como a incerteza no Brasil é grande, o prazo de financiamento é curto. Como o prazo de financiamento é curto, você divide a dívida num número de prestações pequenas. As prestações ficam altas. Imagina o seguinte, o cara deve 100 e tem 10 meses para pagar. Cada prestação é de 10. Agora imagina que não. Os bancos agora estão ficando confiantes que o Brasil vai crescer, porque a expectativa é boa, vai ter emprego, o cara vai pagar ele de volta. É o seguinte, agora eu empresto para você em 20 meses. O cara que pagava 10 de prestação, agora paga 5. E o problema que nós temos hoje, que é a parcela da renda do cara que vai para pagar a prestação é alta, deixa de ser problema. O cara pode se endividar o dobro do que ele tem hoje. É por isso que o tamanho da dívida, ao contrário do que as pessoas dizem, não é o que vai impedir o Brasil de crescer dessa vez. Porque não tem um problema de excesso de dívida. Tem um problema de excesso de pagamento mensal, que juros mais baixos e prazos mais longos resolvem. O que me traz ao gráfico mais importante dessa parte da apresentação. O que eu coloquei aqui são os últimos 118 anos de crescimento do Brasil, e eu quero tirar daqui 3 conclusões. Uma política, uma econômica, uma de negócios. A política é o seguinte, todas as vezes que a economia brasileira despencou, a gente teve o presidente ou ditador da vez despencando junto. Todas as vezes teve uma transição política. Quer ver? Final dos anos 20, o Brasil crescia a quase 10% ao ano, em média. Aí tem a Grande Depressão, crise de 29, Grande Depressão no mundo, e a economia brasileira, pela primeira vez, entra numa recessão profunda. O que acontece aqui? Golpe do Getúlio Vargas, início da ditadura. Aí o Brasil cresce, e o Vargas sustenta a ditadura. Aí o crescimento afunda, e a ditadura do Vargas cai. Volta a democracia. O Brasil cresce, e a democracia é sustentada. Crescimento despenca, golpe militar em 64. A ditadura militar se sustenta enquanto o Brasil cresce. Crescimento despenca, redemocratização do Brasil. E os governos democráticos também se sustentam enquanto o Brasil cresce. Crescimento despenca, impeachment do Collor. Maior despencada nos últimos 118 anos, tchau, querida. Tão simples quanto isso. Por que acontece isso? Isso aqui não é um fenômeno econômico, é um fenômeno psicológico, humano. Ele funciona assim. Como eu disse, os negócios, a economia, aliás, vale para tudo, a vida se move em ciclos. Mas não é como a gente pensa. A gente pensa em tendências, a gente pensa em retas. Quando a coisa está indo bem, e quanto mais tempo estiver indo bem, a gente traça uma reta lá para cima. O que acontece? Em algum momento, o ciclo termina e a realidade vem aqui para baixo. A expectativa está lá em cima, a realidade está aqui embaixo. Você daqui de baixo olha lá para cima e fala: quem está tocando isso aqui? Eu achei que ia ser ótimo, está sendo péssimo. Nessa hora, dança o presidente, dança o treinador de futebol, dança o namorado, dança o que vocês quiserem. Expectativa muito grande, resultado lá embaixo já era. Só que aí tem o reverso da medalha. O negócio começa para baixo, começa para baixo, começa para baixo,
a gente traça a reta lá para baixo. Hoje, o Brasil, a gente divide os brasileiros em dois grupos. O primeiro grupo tem certeza que esse país não tem saída. O segundo grupo tem saída sim, aeroporto de Cumbica. Esse é o otimista. Significa o seguinte, as pessoas estão convictas que o futuro vai ser péssimo. Lembra que faz 7 trimestres que o PIB está crescendo? Chega num ponto, isso aqui cresce, a expectativa estava lá embaixo, aí você olha lá para cima e fala, o salvador da pátria, o príncipe encantado. É sempre assim que funciona. Na economia, como é que funciona? É um movimento pendular. Vem, o pêndulo está crescendo aqui em cima, vem aqui para baixo, quando chega aqui, que é uma transição política, e na sequência, o pêndulo volta lá para cima. Sendo mais específico, vamos lá. Então, em 29, a gente estava crescendo a quase 10% ao ano. A economia afunda. Imagina como as pessoas estavam otimistas aqui no início dos anos 30, início da ditadura do Vargas, o Brasil estava vivendo a maior depressão econômica da história até então. Você acha que eles estavam otimistas? Não dava. 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7,5% ao ano. Aí o Vargas cai. Só que o mundo está na Segunda Guerra Mundial. Será que alguém estava otimista em meio à Segunda Guerra Mundial? 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7% ao ano. Golpe militar. Aí todo mundo acha, a economia vai crescer, afinal de contas. O negócio deles não é guerra, né? Bom. 3 anos depois, o Brasil cresceu 7% ao ano. Cai a ditadura. Só que o Brasil tem crise de dívida externa, hiperinflação. 3 anos depois, cresceu uma média de mais de 7% ao ano. Para ser franco, eu não lembro de nada disso. Bom, daqui para cá eu não estava nem vivo, né? Isso aqui eu não lembro. Aqui eu começo a lembrar. Início dos anos 90. Anos Collor. E aí é o seguinte, gente. Tem duas coisas da economia brasileira que, pelo menos pelos próximos 5.000 anos, todos os economistas do mundo vão estudar. São os anos Collor e Dilma. Os caras vão rir da gente, vai ser brincadeira. Os caras vão falar, como é que é? Quer dizer, o dinheiro era seu, mas você não podia pegar no banco? Não, isso mesmo. Mas, quer dizer, um pouquinho você podia pegar. Mas como é que eles resolveram quanto você podia pegar? Eles sortearam, foi papelzinho. Não, você está brincando. Não, não estou. Obviamente, deu errado. Inflação, 88% ao mês. Corrupção comendo solta. Contas públicas estão quebradas. País afunda. O que acontece quando o país afunda? O presidente cai. Quando o presidente cai, o que acontece desde que o Brasil voltou a ser democracia? Assume o vice do MDB. É assim que funciona. Ué, estamos no terceiro já. Vamos lá. O que significa? Quem era o vice do MDB na época? Itamar Franco. Mais preocupado com a fogueteira e o carnaval que qualquer outra coisa. Com fogueteira e tudo, nos 3 anos seguintes, o Brasil cresceu uma média de mais de 5% ao ano. Recado é o seguinte, gente. O mínimo que o Brasil cresceu depois que ele saiu de graves crises econômicas foi 5% por 3 anos. Qual é a expectativa que os economistas têm para os próximos 3 anos? 2% de crescimento. O que me leva à seguinte conclusão. Das 3, uma. Ou tem uma mega crise internacional para acontecer aí, que joga o crescimento para baixo, e aí pode dar os 2, até menos do que eles estão achando. Ou a gente vai eleger um maluco de pedra que só vai fazer bobagem, aí pode dar 2, até menos do que eles estão projetando. Ou só sobra a terceira. Qual é a terceira? O Brasil vai crescer mais do que as pessoas estão projetando, talvez muito mais do que as pessoas estão projetando. Se for a terceira, aí me traz a terceira conclusão, que é, se isso for verdade, nós estamos na fase de mais oportunidade de negócio que existe. Sabe qual é? Quando as coisas vão ser muito melhores do que as pessoas imaginam e ninguém acredita. Opa! Bacana! Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu venho falando isso aqui já faz algum tempo. É a primeira vez que eu escuto alguém me dizer isso. Obrigado. Mas eu preciso só dizer que tem uma preocupação com isso. Daqui a pouco eu conto ela. Que é o seguinte. Calma lá. Calma lá, a gente chega lá. Não quero estragar a sorte de ninguém, não. Mas vou te explicar por quê. A questão é o seguinte. O que gera oportunidade é exatamente o fato que as pessoas não acreditarem. E quando todo mundo acredita, acreditar pode. Aliás, eu tenho uma regra de bolso disso que é o seguinte. Para funcionar, você quer ter uma ideia, você quer testar, você tem uma ideia genial. Se você falar para todo mundo
todo 100% falar a ideia é genial, eu garanto uma coisa para você. Já era, já passou, está óbvio aquilo, isso aqui não é genial, esquece. A minha regra de bolso é assim, no máximo 1/3 pode achar que a ideia é boa, pelo menos 2/3 tem que achar que você está louco. O risco contrário é se 100% achar que você está louco, talvez eles tenham razão. Mas enfim, a regra básica que eu queria trazer aqui é o seguinte, por que a oportunidade existe quando a imensa maioria não acredita? Por uma razão muito simples, depois que todo mundo acredita, a oportunidade já passou. A melhor forma de explicar isso aqui é o que eu chamo de efeito paletas mexicanas. E ele funciona da seguinte forma. Um cara teve uma ideia brilhante, falou, pega o picolé, enche de leite condensado, e agora cobra por cada picolé o preço de 10 picolés. Ninguém vai pagar, Ricardo, isso aqui não vai dar certo. Pagaram, deu. O cara ficou rico. No que ele ficou rico, entrou em ação a mais humana das emoções. Inveja. Não, vamos ser francos, vamos ser honestos, vai. Poucas coisas machucam mais o lado esquerdo do peito do que ver o outro cara ficar rico. Corrói, é um negócio horroroso. O que acontece nessa hora? Você fala, peraí, como é que ele ficou rico? Também quero, também vou. Vendendo paleta, fazer a mesma coisa. Pois que primeiro o cara montou uma cadeia de paleteria, 1 ano depois tinham 6 cadeias de paleteria no Brasil. 2 anos depois, 200. 3 anos depois, 600. 4 anos depois, 1.200. Você está olhando para aquilo e falando, vai dar errado. Não é possível, isso é uma febre, vai passar, vai dar errado. 5º ano, você tem certeza. No 5º ano, o seu vizinho monta uma paleteria. Seu vizinho é um gênio dos negócios, está mais para um cara até intelectualmente limitado. Na hora que o seu vizinho fez isso, você fala, vai dar errado. O problema é o 6º ano. Seu vizinho ficou rico. Seu vizinho aparece com um carraço importado maravilhoso, um jatinho de cair o queixo, um iate sensacional. E você, como é que você fica nessa hora? Você quer cortar os pulsos de inveja. Você fala, até a besta quadrada no meu vizinho, tá ficando rico vendendo paleta. O que você faz nessa hora? Monta a paleteria. O que acontece 6 meses depois? Quebra. Por acaso? Não. Aliás, qualquer semelhança com investimento em Bitcoin, ações, imóveis, terra, negócios, quase todo mundo investe na coisa errada, na hora errada. Sabe por quê? Sabe quando as pessoas se sentem seguras? Depois que tudo que tinha para dar certo, já deu certo. E você entra para apagar a luz no finalzinho da festa. Lembra aquela hora que está prestes a fazer assim? É o que quase todo mundo faz. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós somos... Como é que o ser humano se formou? A nossa psicologia vem desde a época das cavernas. Sabe como funcionava na caverna? Você precisava estar protegido pela tribo. Se te largavam sozinho, você era comida fácil para o leão. Você tinha que estar no meio do bando. Então o que a gente gosta é de ouvir história que o meu dentista, o meu advogado, o motorista do Uber investiu num negócio que, olha, ganhou um dinheirão, isso aí deve ser uma boa. Depois que todo mundo que subiu, já subiu. O Bitcoin é a melhor história que eu tenho, porque assim, o Bitcoin custava 1 centavo há alguns anos atrás. Nunca ninguém me perguntou absolutamente nada sobre Bitcoin. Aí foi para $10, ninguém me perguntou nada. Foi para $1.000, ninguém me perguntou nada. Final do ano passado, eu não conseguia andar na rua sem alguém me puxar pelo braço e falar, você não é o Ricardo Amorim? É o seguinte, eu tenho um amigo, um primo, um colega que investiu em Bitcoin, eu estou pensando em colocar uma grana boa lá. Assim, sem sacanagem, entrava no Uber, o motorista do Uber fala, você não é aquele cara do Manhattan? Eu estava pensando em investir em Bitcoin, você é o cara certo para eu conversar. Não, era impressionante. Pois muito bem, a minha resposta era sempre a mesma. Eu falava, você investiu quando o Bitcoin custava $1.000? Eu falava, não, há 3 anos era muito arriscado. Calma, deixa eu entender, a $20.000 não é arriscado, mas a 1.000 era. De lá para cá o negócio caiu 80%, diga-se de passagem. Meu ponto é só o seguinte,
E isso não quer dizer que Bitcoin seja uma droga, isso é só o que acontece quando a gente tem esses processos de altas, de bolhas, que as pessoas entram no final da festa. Meu ponto aqui é muito simples. As grandes oportunidades existem quando a imensa maioria acha que não tem oportunidade absolutamente nenhuma. E quando é mais verdade isso do que depois de 6 anos de governo Dilma, que o Brasil cavou o maior buraco que a gente já tinha cavado, ninguém acredita, quer todo mundo embora desse país. Aí é que me traz a questão. Se a gente não eleger um governo de pedra ou pegar uma bela crise internacional pela proa, vem surpresa boa por aí. O que me traz o seguinte ponto. Que tipo de surpresa? Primeira coisa que a gente precisa entender é que nos últimos 4 anos, a gente viveu um processo que eu chamo de nova classe baixa. De 2014 para cá, 20 milhões de brasileiros caíram na classe, da classe média e classe alta para a classe baixa. Eu não tenho muito tempo, mas eu não quero alongar demais, mas enfim, a razão começa com D, termina com A, ficou para trás, está resolvida. Antes disso, nós tivemos um processo no qual 50 milhões de brasileiros tinham subido da classe baixa para a classe média e classe alta. O que isso significa? Significa o seguinte: o Brasil viveu um caso único ali? Não. Naquele momento, a Indonésia pôs 70 milhões de pessoas na classe média, a Índia pôs 110 milhões, a China pôs 240 milhões, e nos últimos 4 anos eles colocaram mais dezenas e dezenas de milhões de pessoas na classe média. O Brasil, nos últimos anos, é que ficou na contramão do processo. Agora, antes, ele era igual a todo mundo. Aliás, o Lula tem certeza que foi ele que fez isso acontecer em todos esses países que eu comentei. O importante aqui é que, deixando para trás o processo que nos fez reverter e ir para o fundo do buraco, o Brasil vai voltar a colocar dezenas de milhões de pessoas na classe média. O resultado disso aqui, gente, é o seguinte. Enfim, um trabalho que eu fiz lá na Rican, que é a minha empresa de consultoria, deve ter 30 a 35 milhões de pessoas entrando na classe média ou acima nos